No mundo existem milhões de pessoas vigaristas, que tentam tirar vantagem de outras pessoas. A todo momento somos surpreendidos, no meio da comunicação, de histórias de pessoas que conseguem dar golpes inacreditáveis em pessoas ricas ou pobres. E é nessa mesma linha de pensamento, que o fato marcante na história, vai trazer a história do vigarista que vendeu a Torre Eiffel. Se não é inscrito ainda, não perca tempo, curta nosso canal e ative as notificações. Vitor Lustig nasceu em 1890 na República Tcheca. Era um homem muito inteligente, pois tinha uma excelente educação, e falava fluentemente vários idiomas. Passou toda a sua vida aplicando golpes em pessoas que acreditavam em suas grandes histórias. Vitor não era um simples vigarista, pois já tinha sido preso por alguns crimes, pois quando começou a trabalhar nos navios que navegavam entre Nova York e Paris, ele enganava pessoas, vendendo uma caixa que dizia que imprimiam notas de $100, mas o processo da impressão levava cerca de 6 horas. E as pessoas interessadas em fabricar dinheiro, pagava para Vitor pela suposta caixa cerca de 20 a 30 mil dólares. Antes mesmo de ficar prontas as notas, Vitor já estava bem longe. No entanto, aquele jogo em vender caixa de impressão de dinheiro, já estava começando a aborrecê-lo. Pois ele estava procurando algo novo, que trouxesse para ele muito mais dinheiro. Foi aí que no ano de 1925, Vitor Lustig estava sentado em seu quarto de hotel em Paris, lendo um artigo sobre a Torre Eiffel. E na matéria do jornal dizia que a estrutura metálica da Torre Eiffel estava enferrujada e precisava de reparos, e de uma boa restauração, mas o governo afirmou que não podia pagar um preço tão alto por sua manutenção. Por conta disso, o repórter responsável pela matéria finalizou o artigo com a sugestão de que vender a torre seria uma opção razoável. Foi aí que os olhos de Vitor se iluminaram, pois ele teve a grande ideia de se passar como vendedor da Torre Eiffel. Ele providenciou uma identidade falsa de que trabalhava para o governo. Em seguida, ele imprimiu documentos falsos com o emblema do Departamento Governamental da França, responsável pelas estruturas públicas. Depois, ele convidou as 5 principais empresas de reaproveitamento de ferro em Paris para o Crillon Hotel, um local popular para reuniões formais, para se passar pelo homem responsável pela Torre Eiffel. Em sua reunião, Vitor conseguiu enganar os 5 representantes das empresas, que engoliram a sua história de que a Torre Eiffel realmente teria que ser vendida e transformada em sucata, mas deixou bem claro que a venda teria que ser de máximo sigilo, pois foi uma exigência dada pelo governo. Foi aí que André Poisson, um dos empresários presentes na reunião, aceitou a proposta e entregou a Vitor um valor de $70 mil para realizar a negociação. O vigarista então pegou o dinheiro, e em seguida tratou de pegar um trem para Viena, e sumiu antes mesmo que o empresário descobrisse. Alguns dias depois, o empresário André descobriu a fraude. Consequentemente, alguns empresários do setor o ridicularizaram quando ele perguntou quando a torre seria desmontada. Seu constrangimento foi tão grande que ele não quis denunciar o caso à polícia, a fim de manter sua reputação na cidade. Vitor Lustig percebeu que nenhuma notícia ruim havia se espalhado, então ele voltou a Paris e tentou repetir todo o processo de vender a Torre Eiffel novamente. No entanto, a pessoa que poderia ser a nova vítima, analisou um pouco melhor a oferta, e descobriu que tudo aquilo era uma fraude. Pois dessa vez, a polícia tinha sido notificada, e os policiais até localizaram os lucros da segunda venda, como prova em potencial, mas Vitor Lustig já havia fugido para os Estados Unidos. Do outro lado do Atlântico, Vitor voltou a aplicar golpes em pessoas ingênuas. Ele chegou a usar 47 identidades falsas, e conseguiu escapar da prisão inúmeras vezes. Ele ganhou notoriedade nos Estados Unidos fabricando notas falsas que, embora inicialmente passassem sem problemas pelos balcões dos bancos, logo eram rastreadas pelas autoridades. Ainda assim, sua operação de dinheiro falso era tão grande que ameaçou se tornar um problema sério para a economia americana.
O dinheiro de Vitor Lustig chegou ao fim quando a namorada ciumenta do vigarista o dedurou para as autoridades policiais, como um ato de vingança. Ele foi finalmente preso em 1935, e condenado a passar 20 anos na prisão de Alcatraz. Ele morreu de pneumonia na própria prisão, em 1947, aos 57 anos. E essa foi mais uma história real do Fatos Marcantes, o golpista que vendeu a Torre Eiffel. Não esqueça de curtir. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.